adicionais. E hoje ainda muitos se perguntam se aguentará. Nós diremos, aguenta. Não naquela frase famosa, e pedindo licença, que alguém aqui, há uns anos atrás, teria dito, em termos políticos, aguenta, aguenta. Não. Aguenta porque é de aguentar. O que é que temos? Os oradores que antecederam brilhantemente estabeleceram um conjunto de coordenadas. Por exemplo, eu direi que talvez seja um pouco estranho. Eu percorro os olhos por esta lei fundamental e encontro referências, por exemplo, a associações de moradores. Associações de moradores. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Ainda hoje existem? Existem. Sem a mínima dúvida. Menos do que existiram? Sem dúvida alguma. Mas têm consagração constitucional, vejam bem. É porque as leis, até a fundamental, são feitas, como sabemos, por homens e mulheres. E nós não somos imunes ao nosso tempo. Nós somos também o produto do nosso tempo, como dizia o Ortega y Gasset. As nossas circunstâncias. Mas não são só elas que nos determinam, nós também as determinamos numa simbiose catalítica que produz, se nas proporções adequadas e na ousadia assumida, o resultado que se pretende. Em Portugal, a Constituição de Abril, de 2 de abril de 1976, publicada a 10 de abril de 1976 no Jornal Oficial, já com nova denominação que ainda hoje se mantém, e entrada em vigor em 25 de abril, os 50 anos da Constituição. Meus senhores, minhas senhoras, 50 anos é uma data que merece alguma atenção. As associações de moradores ainda existem com esta consagração. Dirão, já não têm grande efeito. Talvez não. Olhe que tenha. Ainda há locais por esse país, mesmo até aqui nesta zona da Grande Lisboa, em que elas têm um papel e assumem um efeito multiplicador de representar os anseios legítimos daqueles que moram. E, mormente agora, quando a chamada crise da habitação, que se convencionou, e é infelizmente real, é um problema capital, então os que moram precisam de teto. O teto de que o Vinícius de Moraes falava quando construía e cantava. O teto do operário em construção. O teto daquele que só consegue fabricar se efetivamente tiver a mão. E a mão é a mão mais ampla que possa entender. Bom, mas podíamos dizer associações de moradores, pronto, está bem, acabou, foi uma. Mas não, há mais. É que temos mais. Eu admito que algo incomode muito no preâmbulo. Claro que no preâmbulo diríamos, verdadeiramente, ele não é um texto normativo. Que é quando, a linhas últimas, se escreveu a caminhada para uma sociedade socialista. Hélas, que me perdoem Maurras ou Jean-Paul Sartre. Hélas, uma sociedade socialista. Começaríamos logo por saber, existiu alguma vez? Não? Será? Como? Quando? De que forma? E é mesmo isso que se quer? Não quer? Convido-vos novamente, esguardai. Apesar de estar no preâmbulo, impediu isso a reprivatização de todas as nacionalizações decididas a partir de 11 de março de 1975? Que me apontem a primeira. Impediu aquilo que alguns chamam a morte da denominada reforma agrária, ainda bem presente em muitas terras, designadamente do sul, alentejo do país? A ser verdade, ou talvez não.
impediu que um partido político que votou no uso de um direito legítimo contra a aprovação em 2 de abril de 1976 do texto constitucional, seja hoje membro da coligação que governa estes cerca de 100 mil quilómetros quadrados no extremo sul da Europa. Estou a descontar a zona económica exclusiva, os fundos contíguos, porque é das maiores do mundo e tão abandonada está. Esse partido bem conhecido teve voz, está no governo e não é a primeira vez, votou contra. Devo dizer-vos, hoje eu direi, honra-lhe seja feita por ter a coragem de votar contra. E essa é a primeira questão, não a primeira que eu na hierarquia coloco, já que a bondade é a primeira, mas a coragem é a segunda. E a coragem de dizer não quando é preciso. A meu ver disse mal, mas tinha todo o direito de assim o dizer. Veja-se, hoje, com o devido respeito, está quase a receber os santos óleos em jeito de extrema unção, mas ainda vai debitando alguma coisa. Demos essa palavra. Então eu pergunto-vos, esta Constituição é impeditiva de algo que seja determinante para a nossa vida em conjunto? Em boa verdade, não consigo lograr uma única situação. A fazer fé, por exemplo, numa obra recente, editada em outubro do ano passado, 25, pelo Dr. Vital Moreira, jurista renomado, já que falamos em progenituras, se quisermos também um dos pais da Constituição que hoje assinalamos, sobre as questões presidenciais que andaram muito aí na vida recente, mercê da eleição próxima que ocorreu, ele refere as mudanças que sugeriria no seu, dele entender, perfeitamente legítimas, independentemente de considerarmos e concordarmos com todas elas. Eu, pessoalmente, não concordo com todas, algumas acho muito interessantes, mas, sobretudo, no plano, que era ao qual ele se dedicava, do plano dos poderes presidenciais, que era uma questão que estava aqui há uns meses muito na ordem da discussão. E eu conclui, aliás, na linha de uma lição já anterior, que o sistema que alguns qualificam como semipresidencialista não o é. Não o é. Como sabemos, os dois grandes sistemas são o parlamentar ou o presidencialista, mas depois haveria, nesta visão dicotómica, o semipresidencialista, que alguns chamam semiparlamentar. Eu claramente rejeito o qualificativo de semipresidencialista e faz apelo, enfim, ao velho teorético e autor do famoso poder moderador. Que Deus tenha em santa paz, já vão passados uns séculos, Benjamin Constant. Poder moderador, que eu refere, é efetivamente o que, se bem entendido e realizado, o Presidente da República em Portugal, à luz do texto em vigor, tem. Não há nenhum poder presidencialista. É um erro. Pessoalmente, concordo o essencial com esta asserção. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Mas mesmo assim houve necessidade. É que não houve. Governos ditos de iniciativa presidencial, já tivemos. Partidos políticos que nasceram à laia e nesse ovo. Nasceram, incubaram, finaram-se. E todos conhecemos. Refiro-me com todo o respeito ao então denominado Partido Renovador Democrático, sob a égide, mais ou menos, de alguma sublimação do general António Ramalhianes. Mas, por exemplo, governos
diríamos, de iniciativa puramente parlamentar, que é praticamente ignorado, não chegou a estar um mês em exercício, e porquê? O primeiro-ministro indigitado, já falecido, há tempo largo, não chegou a ser confirmado no Parlamento. Tivemos tudo um pouco. E com esta Constituição? E quando foi necessário, seja em 82, ou seja em 2005, ou noutras datas, houve 7 revisões, alterou-se o que havia para alterar. Meus senhores, minhas senhoras, então, em boa verdade, o que é que esta Constituição tem? É um pouco, com o devido respeito, aquilo que o Presidente eleito e já empossado referiu com muita lucidez, parece, neste aspecto pelo menos. A questão não está tanto, muito menos, quiçá talvez nada, as palavras são minhas, não deu, da Constituição da República Portuguesa de abril de 1966. A questão está em cumpri-la ou não cumpri-la. E como tudo na vida, isso depende dos homens e das mulheres. Aqueles que a fizeram, aqueles que têm os seus efeitos, aqueles que são seus sujeitos, aqueles que são seus complementos, aqueles que são a razão de ser. A lei, mesmo a fundamental, serve só para que se cumpram os grandes objetivos. E os grandes objetivos não estão plasmados na guerra hoje convencionada a dizer Estados Unidos irão, com uma pitada de Israel, cada vez maior essa pitada, quase em jeito de pegada, quase em masculação de patada. Não estão exatamente na guerra da Ucrânia, tão pouco relembrada, mas tão presente a guerra na Europa, esquecendo-nos da Crimeia, esquecendo-nos dos Balcãs. Não estão também só no Oriente Médio ou no Próximo, com todos aqueles países aos quais se vai, no low cost da viagem apreciada e esperada, e que hoje, para sua surpresa, conhecem o peso do drone ou do míssil, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para já não falar no Bahrein, no Oman ou no Catar. O que parecia ser uma zona de férias e lazer, onde nos faz esquecer Gaza e o genocídio verdadeiro e efetivo que lá ocorreu e continua a ocorrer. A progressão contra o direito internacional. Atenção, direito internacional, às vezes apodado com o qualificativo humanitário, mas não só, porque também há o direito internacional da guerra, violado sistemática por quem pensávamos que nunca o faria, mas muito menos, nunca se vangloriaria de o fazer. Alguns dizem que novembro não venha longe, que o 3 de novembro, em regra a terça-feira, será ou não, deste ano, possa trazer uma mudança. Mas que mundo é este, quando estamos tão dependentes do ato eleitoral, que em princípio, como determina a Constituição americana, irá ocorrer no mês de novembro e em que será renovada parcialmente o seu Congresso, Senado e Câmara dos Representantes. Alguns dizem, é mau que digam, alguns pensam, é mau que pensem. Não podemos é pensar só e dizer, temos que fazê-lo também. E fazê-lo como? Todos nós temos a nossa cota-parte. Os artigos 7º e 8º da nossa Constituição têm um comando legal para o direito internacional e para as relações. Cumpramo-lo. Nas Lajes, hoje na terceira, foi cumprido? Talvez sim, ou talvez não. Não virá muito tempo em que alguns dirão, como aquele jovem
e estudante da Faculdade de Direito, uns anos mais novo que eu, e entretanto alcandurado à presidência da Comissão Europeia e depois a consultor proeminente de um dos bancos mais importantes do universo cleptocrático deste mundo, que dizem, anda por aí, não como o outro, é que o outro ao menos anda com alguma frontalidade. Este foi até anfitrião numa cimeira nos Açores. Açores que é Portugal, Estatuto Político das Regiões Autónomas, governo próprio. O Portugal define-se como Estado unitário. Hein? As leis, com a sua especificidade, são as mesmas. E, afinal, a bomba que havia no Iraque, que já lá foi, chegou-se à conclusão que existia, mas a mente num neurónio que, com a devida distância, longe de mim, aproximações espúrias, o jovem que agora diz que o 25 de Abril foi uma revolução miserável, provavelmente não desdenharia também sublinhar e apoiar com o presidente Bush e os demais que estiveram presentes. Meus senhores, a nossa Constituição não é um boi sagrado. Será revista quando tiver de ser. Nada impede ou impela a sua urgência. Deve ser exercida no momento próprio. E tem todo o direito um deputado, assim o refere, no Parlamento, que inicie o processo. 30 dias são necessários para todo ele se desenvolver. Mas até tem de respeitar os limites materiais. E isto leva-nos às questões de saber se há normas constitucionais que até poderão ser inconstitucionais. No entendimento de um autor alemão muito conhecido aqui há umas dezenas de anos. O que é que isto significa? A lei é o produto da vontade dos homens e das mulheres. Na minha perspectiva, o direito e a lei só se fez para permitir a realização da justiça. E essa, a realização da justiça, faz-se com homens e mulheres concretas em momentos certos e próprios, que são todos. E não se admite faltas de comparência. Como se pode, da maneira que se deve, da forma que se entende adequada. Mas todos, no dizer muito comum hoje e apregoado de um Papa de bom nome, que o seu sucessor, pelo menos, não está deslustrando, e que referia conclamando, todos, todos, todos. Isto quer dizer, todos, vemos, ouvimos e lemos, como dizia o poeta, não podemos ignorar. Hoje, a ADV-SF, ao trazer aqui convosco estes elementos, o que pretende é dizer, está viva a Constituição, mas não façamos dela algo que muitos outrora até nem a consideravam. Está viva para nos permitir viver. E viver significa realizar a democracia, as liberdades e os direitos fundamentais, os direitos dos trabalhadores, a liberdade de comunicação, de imprensa, de expressão, o direito de reunião e manifestação. E é por isso que permitimos, bem ou mal, mal ou bem, corrijamos. Popper dizia que o direito ao erro, até o qualificava como tal, era a única certeza. Meus senhores, errar podemos, corrigir devemos, humildemente não podemos afastar-nos quando nos chamam. E o maior chamamento é o que está dentro de nós. Portanto, eu direi, e mais uma vez peço muita, muita, muita tolerância, se puderem. É por isso que a doutora Ivone Cordeiro foi excessiva, mas estou a usar os vossos minutos e a multiplicá-los. Por alguma coisa sou advogado. O que me honra de ser. Dizer-vos, viva a Constituição de Abril.